Boa tarde a todos. Fazer mais um vídeo aqui, estreando aqui uma coisa do microfone, mas já não estou gostando porque está travando muito aí. Tá dando um contratempo. Só vou fazer uma leitura aqui explicando sobre o porquê o pessoal ainda está marcando passo no sistema religioso. Eu não sei se está saindo som, mas o sistema religioso marcando passo. Por quê? Porque ainda não se reconheceram. E por não se reconhecer, estão sofrendo as consequências, né? Vai correndo atrás do nada, preocupado com nada, corre aqui, corre acolá e sempre terminando em nada, e sempre naquela correria e não resolvendo nada. Fica se lamentando e não entende por que as coisas estão acontecendo, por que as coisas estão mudando. O sistema mudou, a natureza mudou desde 1935. A fase agora é a fase das racionalizações dos povos. E muita gente ainda estão presos nos contos de fada dos antepassados, né? Nas lendas, nas criações das imaginações, os deuses, etc, etc. Filosofia vãs ainda são muito atrasadas, né? E os remanescentes hoje foram tudo educados pelos pais. E vem trazendo até os dias de hoje aqueles contos de fada contados pelos antepassados, pelos bisavós, pelos avós. E hoje, a geração de hoje, estão tudo presa nesses contos de fada, coisas que foram criadas pela imaginação. No segundo milênio, desenvolvimento do pensamento, catequização do bicho que veio feroz lá de trás. O bicho sem se conhecer, que é esse animal racional, é o bicho racional, enfim, veio vendo. E hoje a fase já mudou. O pensamento já amadureceu, terminou a fase dele em 1935, está aí os caos, por isso as guerras, a desunião, o desamor, um contra o outro, pai contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho, enfim, está essa bagunça, um rouba de cá, outro rouba de lá, um passa a perna no outro, e assim, um querendo ser melhor do que o outro. É a fim, é a falência do pensamento. E as coisas vão apertando mais porque a natureza vem lapidando tudo. Toda essa lapidação foi necessária para que venha ao reconhecer a si mesmo, saber por que da sua existência em cima dessa terra, por que está vivendo em cima dessa terra. Então a coisa é mais ou menos desse jeito. E com isso, a gente vem trazendo o Universo e Desencanto, que é o livro que vem trazer o apoio. O livro vem trazer apoio, equilíbrio financeiro, moral, física. Tudo equilibrado certinho, mas para isso precisa se reconhecer. Por isso que no livro nós temos estudado aqui que a joia mais estimosa desse segundo mundo é o se reconhecer. O tesouro que tem mais valor nesse segundo mundo é o se reconhecer. Porque ao se reconhecer, volta para o seu habitat natural. Porque nós não estamos no nosso habitat natural. Ficamos materializados no início de água e terra, entrelaçados na energia elétrica e magnética. A máquina do raciocínio, formou-se aí a máquina do raciocínio, que é a essência, que é a partícula do racional superior acima de todos os raciocínios, que é a dona da vida. E se reconhecer, saber por que estamos passando por esse processo, passamos já por 21 eternidades, e aí
21ª eternidade, ainda muita gente perdida aí nos contos de fada. Não se reconheceram, estão sofrendo as consequências por causa disso, pela desobediência, sempre desobedecendo desde o princípio. E quando a gente chega para ajudar nessa situação, porque a gente já compreendeu e entendeu quem nós somos, o porquê estamos aqui, estamos agora divulgando, fazendo o papel de um emissário racional, trazendo essas informações do primeiro mundo, porque o primeiro mundo é que governa o segundo mundo. Não pode o segundo mundo governar o primeiro. Tudo se iniciou do primeiro mundo para baixo, então quer dizer, de cima para baixo. Quando estávamos todos nós lá em cima no primeiro mundo, aqui embaixo não existia nada. Isso aqui foi criado por uma desobediência de uns tantos que entraram numa parte que não estava pronta para o progresso, e essa parte veio a degenerar. Ela veio se estancar ali da planície, e uns tantos continuaram passeando em cima, gostaram do passeio, e uns tantos até hoje continuam passeando, querendo curtir isso, curtir aquilo, e estamos no fim. A energia, que era uma só, ela se divide em duas formas: seu campo eletromagnético, a natureza, e a natureza rege tudo, controla tudo, e é dona da vida nesse segundo mundo. Porque nós não somos donos da vida aqui nesse segundo mundo, porque fomos gerados do nada, de uma energia elétrica magnética em forma de goma, que conhecemos como espermatozoide, e essa goma veio gerar esses corpos do pingo d'água choca, né, como se diz, do nada. E é apenas uma prisão para a sua essência, para o seu raciocínio. A essência é raciocínio. O raciocínio é o habitante que ficou materializado no início de água e terra. Então, desde 1935, vemos aí muitos aí fazendo a propaganda, né, desse livro, Universo de Desencanto, e por isso está desencanto, para desencantar o segundo mundo, porque o segundo mundo é o segundo mundo criado provisoriamente, ilusório. Não é um mundo de se viver eternamente, de se construir, evoluir, não é um mundo disso. É um mundo que essa energia está enfraquecendo. No início nós éramos fortes, rígidos, grandes, a altura de 5 metros, né? Depois viemos minguando, conforme essa energia ela veio degenerando, enfraquecendo, viemos diminuindo, né? Até de tamanho e até o tempo e a idade. Você pode relacionar, porque até o ano está passando mais rápido. Por que o ano está passando mais rápido? Já estamos no final do ano. Parece que estava no início, agora piscar de olho já estamos no final do ano. Estamos no mês de novembro. Daqui a pouco entra 2024. Daqui a pouco o tempo está encurtando, quer dizer, está acelerando. O que isso significa? Significa que a energia ela está enfraquecendo e diminuindo, minguando. Assim é o tempo dessas máquinas provisórias que veio do nada. E por isso que a partir de 1905 essa energia não tem condições de gerar um animal racional com durabilidade. Hoje, male, quase ninguém chega mais aos 100. Aqueles que chegam nos trancos e barrancos, se emendando os remendos dessa vida provisória, né, que são os medicamentos, são os remédios, cirurgias, troca disso, coloca uma platina aqui, coloca não sei o que aqui, e, enfim, são os remendos para que consiga atingir o tempo da máquina, porque muitos não estão conseguindo nem atingir o tempo da máquina, porque tudo está poluído, tudo está degenerado, a alimentação, a água, o ar carbonário, está tudo contaminado. Então a gente vem trazendo essas informações no livro de Investicantes para sair fora desse campo eletromagnético, ser desligado dessa energia eletromagnética que vem para a energia natural, que é a energia do habitante, que é o raciocínio. O raciocínio é um habitante. Ele é que está materializado
dentro dessa máquina. Ele é o dono da vida, o se reconhecer é isso. Então, por isso nós vamos trazendo aí o livro, fazendo a divulgação de cultura racional. O universo é desencanto. Por que desencanto? É porque para desencantar desse universo. É para desencantar. É desencantando, né, é que a gente consegue desmaterializar o habitante que está materializado nessas duas energias. O magnetismo puro é o que ficou de 35 para cá. O campo espiritual, a espiritualização, que trabalhava na catequização, de amansar os homens brutos de antigamente, e até hoje tem homens brutos, homens más, homens traiçoeiros, vingativos, gosta de fazer o mal. Tem sim, essa brutalidade são herdadas dos antepassados da fase lá atrás, da era dos monstros, monstrinhos, monstrondantes, do selvagem, dos canibais. Então essa brutalidade vem trazendo. Então foi por isso que foi necessário essas religiões, essas crenças, todo tipo de coisas, os deuses, né? Porque teve uma fase aí que era uma fase que não existia Deus nenhum, que era a fase do que todos obedeciam o alfabeto astrológico, que é o alfabeto na palma da mão, e os tantos que obedeceram, esses tantos já se retornaram. Voltaram para o seu habitat. E os que desobedeceram foram justamente todos que estão aqui e que seguiram, na época, criaram um mapa astrológico, um mapa artificial. O abecedário artificial, que é o que criaram até hoje. E aí vem porque eles não sabem por que foi feito o pensamento, por que foi feito a imaginação, né? De quem é o dono do pensamento, quem é o dono da imaginação, para que foi feito o pensamento. O pensamento não foi feito para acertar, o pensamento foi somente para lapidar o pensador. Quem é o pensador? É o raciocínio, é o habitante. Então, desde então a gente vem alertando a turma. E o aperto vai vindo. E as pessoas ainda acreditando em Salvador, em Jesus Cristo, etc, etc, em Jeová, essas doutrinas, essas igrejas que hoje estão tudo caindo por terra, porque não está se cumprindo nada. Quando vem a morte, ficou todo com medo, que diz que quem morre está descansando, está dormindo, outros falam que está para o céu. Mas o fato é o seguinte, ao não se reconhecer, quem pensa fica por conta dos habitantes do astral térreo, que são seres invisíveis, que estão na incumbência de lapidar todo aquele que pensa, todo aquele que vem pensando. Quanto mais pensa, mais sofre. E está aí provando para todo mundo, todos aqueles que aí estão no sistema religioso, vivem de aparência, querendo ser o que não pode ser. Por quê? Porque batiza a máquina. Eles não são dono da vida, não são dono da vida e criaram um sistema de batismal para salvar o quê? Se eles nem se reconhecem. O outro detalhe importante é porque não existe alma e não existe espírito nessa máquina. Prisioneiro só tem o habitante, que veio lá do início, do primeiro mundo, na descida, na degeneração, que ficou materializado no início de água e terra. Então, pergunto para os senhores que estão aí marcando o passo nessas crenças religiosas, senhores e a senhora, com todos os respeitos, estamos aqui não para zombar e caçoar, estamos aqui para ajudar e sair desse grande sonho maia, esse sonho desse encanto que vão levar vocês a mais 7 eternidades em classes inferiores, porque a fase do animal racional é a última, a chance de você se reconhecer a si mesmo, de todos nós se reconhecemos, é agora. E a fase já começou desde 1935, somos remanescentes do segundo milênio. Né? As vidas, o rosário da vida que veio, as vidas passadas que o habitante teve, ele sempre troca de roupa. Então, as vidas vêm formando esse rosário. E esse rosário está na última, para fechar o 360 graus do rosário,
O rosário significa as vidas passadas que todos o habitante teve. Agora essa máquina de agora, o presente agora, essa máquina é a vida de agora, é o último rosário para se reconhecer. Aí não vai ter mais, porque a categoria vai ser inferior. Então, quer dizer, o habitante, se ele não quiser voltar para o seu estado original de ser limpos, puros e eterno e perfeito, ele vai descer de categoria. Mas antes de descer, como diz relatado, vai pegar no garfão. O que é pegar no garfão? Justamente esses seres que estão na astral terra, que eu vou ler aqui um trechinho, né? As influências do habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. É por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio, não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons, os maus, de todos os caráteres para fazer tudo sem olhar se é bom ou mal. Eis a razão do vivente, uma hora está pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre, mas umas vezes animado e outras desanimado, sem saber porquê, sem saber explicar essa mudança. São influências que os viventes recebem dos habitantes de baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso, o vivente não tem estabilidade variando de pensamento e de atitude constantemente. Tudo por estar sujeito à influência do povo desses vácuos que existem entre a terra e o sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza como todo, o cego dos olhos abertos, é que vive nesse mundo aí, eis a origem de todo sofrimento horrível que se vê aí no mundo. Por não ter o verdadeiro conhecimento de que é o mundo, do porquê assim são, e de que são é que o vivente implanta sofrimento dos dias vindouros, do presente como já o implantou no passado. Por não ter certeza do porquê ele assim é, e todos assim são, do que foram, do que devem ser, do que tem que ser, porque com o tempo todos chegarão aos seus lugares, forçado pelo sofrimento que aperta cada vez mais, universalmente, por os viventes seres completamente desconhecidos da sua própria natureza. E que vivem sofrendo, e quando mais fazem para andar, melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendido fica, mais sofrimento aumenta mais. Martírio reluz, mas alguns entrando por essa porta, a espiritualização já fica perto dessa outra que é do astral superior. E aqui estão os dados escritos esclarecendo como se alcança, como se chega cá na planície racional por meio da imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo mau e perversos de baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos, malfazejos e são viventes de naturezas ruins que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos perversidades. São viventes impossíveis que precisam de quem os domine. Da índole tão má que há necessidade de ser controlado pelos seres invisíveis de baixa atmosfera, que embora os maus freios com suas influências e os instintos de perversidade desses viventes. Então, são esses alertas que a gente vem dando, que o povo ainda está aí correndo atrás de um Salvador que nunca existiu. A gente fala assim, e a pessoa, como você fala que Jesus não existiu? Porque o próprio racional superior acima de todos os raciocínios nos orienta, nos fala que esses deuses foram criados no segundo milênio para a catequização, nunca existiu. Existiu filosofia, filósofos, que davam alguns toques para ajudar a dar um equilíbrio temporalmente no segundo milênio, porque era somente para a catequização da ferocidade do bruto,
que vemos trazendo lá atrás dos ancestrais. Então, tá aí. E esses seres do astral térreo são os que aparecem não, são os que ficam atormentando a pessoa a fazer coisa errada. Vai fazer isso que dá certo, vai dar certo, ouvindo aquela vozinha na cabeça, são eles atentando para lapidar o próprio pensador. Quem é o pensador? É o raciocínio, a pessoa não se reconhece a si mesmo, não tem condições. Aí batiza o corpo de matéria que não tem nada a ver, que veio do nada e vai voltar a ser nada, né? Porque aqui nada se acaba, tudo se transforma, não existe assim. A morte existe só para aqueles que não se reconhecem. Aqueles que se reconhecem, a morte é a coisa mais preciosa que existe. Porque se não existisse a morte, não existiria o rosário das vidas. Porque cada vida que nós passamos, mudando, saímos de uma vida, entramos na outra, nós viemos evoluindo. Que o pensamento, segundo o milênio. Aí quando chega em 1935, o pensamento já está maduro, já está bem estabelecido, é equilibrado, está preparado para receber a orientação do primeiro mundo, que é a mudança de fase, a própria natureza muda. A energia é outra, a energia racional. Então essa energia eletromagnética ela sai, vai seguindo a degeneração em classes inferiores. É por isso que a gente fala, não vai mais existir animal racional. E as pessoas que estão nascendo, algumas estão nascendo, elas estão nascendo porque algumas ganharam o direito de voltar. Porque são pessoas que começaram a estudar uma coisa e outra. A máquina não aguentou mais, ou veio a necessidade da morte. A morte é para isso, é troca de roupa, vamos dizer assim. Então a máquina está doente, está velha, não está mais suportando, então o habitante que está desmaterializando, está se reconhecendo, ele não consegue, porque a máquina não consegue mais. Então o que acontece? Aí entra a oportunidade dele voltar. Mas por que ele volta? Por que ele ganhou essa oportunidade? Porque ele está com os livros na mão, estava estudando sério. Isso é só para quem está estudando sério. Quem não está estudando sério não tem essa oportunidade, porque tudo aqui é regido e controlado pelo Tribunal Racional, que cuida de tudo, contencioso racional, assim por diante. Tem toda a mecânica celestial, a mecânica terrena, a mecânica racional envolvida em tudo isso aqui. Porque isso aqui foi provocado pelos uns tantos que estavam na planície. E provocaram esse segundo mundo. Então, quem são os donos desse segundo mundo? Todos que aqui estão. E temos que reconhecer e voltar ao nosso estado original, de puros, limpos e perfeitos, através do que? Da desmaterialização do conhecimento do primeiro mundo, que é o universo em desencanto, a verdadeira origem da humanidade, que é imunização racional. Imunização racional, a imunização racional vai fazer imunizar, desmaterializar o habitante através da leitura, porque a leitura traz energia racional. E essa energia racional não é para desenvolver o pensamento, porque o pensamento já era. A fase agora é de raciocinar. Por isso fala-se racionalização dos povos. Então, quem está pensando na fase do terceiro milênio vai se estrubicar, porque esses seres do baixo astral, que são metafísicos, a gente não vê, são de uma massa, uma matéria fina, é como você vê o vento, você sente o vento, mas você não vê o corpo do vento, você só sente ele. E o vento, ele não tem condições de entrar. Se ele chega numa parede, um paredão, vem ventando, ele bate no paredão, ele não atravessa o paredão, ele muda de direção, né? Assim, o vento. Então, só assim esses seres, eles não têm esse poder de entrar nas pessoas. Então, mas eles ficam atormentando com aquela vozinha, parece que está na cabeça, mas não está, são eles, porque a gente não está vendo eles. Os olhos de água, que são os tridimensionais, é a altura, profundidade e largura,
tem um limite de alcance da visão. Dali para diante precisa de um telescópio, de alguma outra coisa, para poder enxergar. E os olhos não conseguem enxergar o metafísico. Agora, o raciocínio desenvolvido, ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele vê todos os lugares. Ele sabe, ele pode estar em todos os lugares. O raciocínio desenvolvido, vidência racional, é isso. Então, para isso, precisa muito estudo para a desmaterialização. Quanto mais tempo com o livro na mão, mais tempo vai melhor para o desenvolvimento do raciocínio. Se a pessoa pega pouco isso aqui, o livro, que é o GPS de retorno, vai demorar muito para voltar ao seu estado original, corre o risco de ser atormentado, lapidado por esses seres da baixa atmosfera, porque não tem muita energia pura, né? Tem pouca energia porque pega pouco no livro, então não vai desenvolvendo, e fica dando atenção nada. As coisas artificiais são feitas para lapidação. A cultura artificial do chão é para lapidar o pensador. Tudo que é aqui do chão é para lapidar o pensador. Nada aqui é verdadeiro, tudo é falso, porque tudo aqui é provisoriamente. Tudo. Capite? Tudo é provisório. Então a gente vem fazendo essas divulgação não é para mostrar que a gente está numa religião. Isso aqui não é religião, não é seita, não é doutrina, não é filosofia, não é ciência. É a cultura do verdadeiro Deus. A cultura do primeiro mundo, que é a mecânica acional. Aí temos o curso da mecânica terrena, a mecânica celestial e a mecânica racional. São os cursos que, através da leitura, a gente vai desenvolvendo tudo isso aí para voltar para casa, a ser limpos, puros e eternos. Quer continuar na desobediência? Porque aqui não vai ter nada. Não vai ter Salvador, não vai vir ninguém buscar esse céu aí que é pregado, ninguém sabe onde é. Existe a planície racional. Estamos dentro do buraco. Esse universo criado foi criado através das 7 partes do porque nós éramos um. Que é uma das virtudes, as virtudes são vida e geraram vida no vácuo. Que na descida formou-se um vácuo grande que a turma chama de universo. E alguns falam universo infinito, e não é. Estamos dentro do buraco. A realidade nua e crua é essa. Há muitas mentiras para jogada nessa galáxia Terra para que para a lapidação de todos, para que todos voltem ao seu habitat natural, que é mundo racional, planície racional. O que é da planície vai voltar a ser da planície, que é a energia que era uma só dividiu duas, se tornou aí a natureza elétrica e magnética. Tudo aqui embaixo só existe essas duas energias, elétrica e magnética. Não existe outra energia. Muita gente fica, vamos fazer uma corrente de eleição para emanar uma energia boa. Aqui embaixo não tem energia boa. O que tem aqui embaixo é magnetismo. O magnetismo só traz coisas ruins, doenças, enfermidades, guerras, desilusões, intriga, inveja, malícia, traição, enfim. Esse é o magnetismo. E esses corpos que foi gerado do nada, foi gerado dessas duas energias. Então esse corpo, quando termina o tempo dele, ele vai voltar ao seu que ele era antes de ser o corpo. O que ele era? Nada. Vai ser energia descontrolada e vai seguir a degeneração até minguar. Quando minguar, tudo volta, porque nada se acaba, tudo se transforma, vai voltar a ser energia. E o habitante que estava materializado, ele se reconhecendo, ele volta para o mundo racional. O seu habitat original é o habitante. O que é da planície vai voltar a ser da planície. Então tudo isso aí está no livro, no estudo do livro. São coisas, a leitura é uma leitura simples, natural, ok? E todos podem chegar. Quem não tem o conhecimento, venha para o conhecimento, porque a salvação de todos está aqui na cultura racional. Salve para geral.